Olá, boa tarde, pessoal. Estamos começando aqui o nosso webinarzinho, né, sobre férias. Já tivemos alguns outros, né, sobre décimo, adiantamento de décimo. O objetivo é sempre a gente continuar fazendo cada vez mais webinars assim para vocês, tá? Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre férias. Então, há pouco tivemos já alguns do décimo e do adiantamento, como eu citei anteriormente, né? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre férias. Essa época do ano sempre é aquela correria, tanto para as empresas quanto para os escritórios. Começa a questão de pagamento de folha e décimo, né? Então a ideia de fazer esse webinar é para conversar um pouquinho sobre férias, falar de alguns cuidados que vocês também precisam tomar, né, com relação a isso. Então, aqui a gente coloquei algumas regras aqui importantes. Então, primeiro, né, que ela é devida a todos os funcionários. Então, ali eu botei algumas regrinhas básicas devidas a todos os trabalhadores e a conciliação da lei, somente agora na reforma trabalhista de 2017, onde teve algumas mudanças. Como um deles, né, a questão de poder fracionar o período em até 3 vezes. Então, aqui até boto um exemplo para vocês, né, e a partir dessa mudança ali, né, vocês vão poder fazer até 3 períodos, tá? Claro, tem que ter um acordo primeiro, obviamente, entre vocês e o empregado para relação a isso. Então, ali, outro exemplo ali, né, um dos períodos ele tem que ter no mínimo 14 dias. Isso está na regra essa da reforma. E aí, os demais, eles não podem ter menos do que 5 dias. Muito bem importante, né, que mudou, né, com essa reforma, que muita gente não se liga, é a possibilidade de começar as férias 2 dias antes, que é impossibilidade, desculpa, né, de começar as férias 2 dias antes de um feriado ou descanso semanal remunerado. Eu botei um exemplo aqui, né? Imagine que o João trabalha de segunda a sexta ali e tem um descanso semanal dele. Então, o que acontece? As férias dele começaria no dia 28, que é uma sexta-feira. Só que o descanso semanal remunerado dele é no domingo, então a legislação proíbe que as férias comecem nessa sexta-feira, porque ele está a 2 dias do DSR. Então, ele pode começar na quinta, ele não pode começar na sexta-feira. A mesma coisa, eu dei um exemplo do 1º de janeiro agora, né? Que é um exemplo bom, que é o quarta-feira. O feriado é na quarta-feira. Então, ele quer começar na segunda? Também não pode. Porque o que acontece? Tem que ter 2 dias antes do feriado ou do descanso. Então, segunda e terça ainda está dentro dele. E domingo é o descanso dele, então ele não pode sair nas férias do dia de descanso. E é uma regra que eu vejo que hoje em dia muita pouca gente para pensar, tá? E quando é que se perde o período de férias, né? Existe uma questão que tu pode perder o período de férias. Então, se o funcionário ele fica afastado, tá, por muito tempo, né? Então, por exemplo, o funcionário entrou em INSS, aconteceu alguma situação que ele vai ficar muito, tipo 6 meses, aqui a gente brinca, né, 180 dias afastado, ele vai perder o período dele aquisitivo. Quando ele retornar, ele inicia de um novo período. Só que aqui eu sempre abro um parênteses, tá? Ali fala 6 meses, no caso, aí muita gente vai à conta dos 180 dias. Só que vocês não podem esquecer, tá, que tem os 15 dias pagos pela empresa, que os 15 primeiros dias são responsabilidades da empresa. Ou seja, 15 dias ainda a empresa é responsável, então a partir do 16º dia é que vai dar o start do gatilho para a perca de período aquisitivo. E daí o que vai acontecer? Né? O funcionário sai em afastamento, ele fica todo esse tempo afastado, quando houver o retorno, esse período ele é quitado, obviamente, e aí inicia um novo ciclo. E lembrando que isso tem que ser dentro de um mesmo período. Se o cara ficou, vamos supor ali, vamos usar os 6 meses ali como está no slide, tá? Mas ele ficou 3 meses em um período aquisitivo e 3 meses em outro período aquisitivo, ele não perde os 2 períodos, ele continua valendo porque ele tem que ter mais de 180 dias, né? Mais de 6 meses afastados em um único período. Outro critério que pode fazer a pessoa perder o período de férias também é a questão de faltas. Isso é uma coisa também, o sistema gerencia isso, mas a gente sabe que tem que tomar cuidado, né? Faltar ele perde o desconto, ele perde o DSR, o descanso semanal da semana, e ainda dependendo da quantidade de faltas, vai ser reduzido no período aquisitivo dele, tá? Então tem uma regra para essa questão de faltas, tá? Então ali, ó, até eu botei a tabelinha. Essa tabela vocês encontram até na internet. Bota lá, tabelas para redução de faltas. Então ali, ó, de 6 até 14 dias de falta, né? Ele fica com direito a 24 dias só de férias. De 15 a 23 faltas, 18 dias. De 24 até 32 faltas, só 12 dias. E acima disso, ele perde o direito às férias. Então, se o funcionário faltou muito, né, ele vai perder também o direito às férias dele.
E a troca de período aquisitivo, o funcionário pode ter uma mudança no período aquisitivo deles em duas situações. Uma seria pelaquela do afastamento, né? E umas férias coletivas também pode gerar a troca de um período aquisitivo de um funcionário que ainda não tem os avos de direito, né? Vamos dizer assim. Como funciona isso? Vamos supor, agora chega o final do ano, a empresa quer dar umas férias coletivas, só que tem aquele funcionário que entrou há pouco tempo, e ainda não tem um ano de casa. Ele não tem direito a 30 dias, ou 15 dias, quando for essa necessidade, obviamente. O que vai acontecer nesse cenário? A pessoa, vamos supor, a pessoa lá tem 20 dias já de férias de direito, mas a empresa quer dar 30, ou seja, falta 10. Então, nesse caso, o que esse funcionário deveria ter? Você pagaria 20 dias de férias a qual ele tem direito, pagaria 10 dias de licença remunerada, né, para ele, porque a empresa não vai funcionar, não tem como ele trabalhar, obviamente, e com isso trocaria o período aquisitivo dele. Começaria a contar um novo período a partir dessas férias coletivas. Para quê? Para quando chegar no próximo ano, esse funcionário vai ter de novo direito aos 30 dias de férias para ele, entendeu? Né? O que vocês têm que pagar nas férias, né, para o funcionário, o que você não pode esquecer, sempre vai ser a remuneração dele, né, em 1/3, assim também como vocês têm que pagar as médias também para o funcionário, média de hora extra, média de comissão, então tudo isso aí também vai ser pago dentro das férias dele. Lembrando, tá, pessoal, que as férias é sempre em cima da remuneração atual, né? Houve um reajuste de salário nesse mês, ele vai sair de férias agora, já começa a valer o reajuste de salário nessa folha, porque ele recebeu as férias na folha que já houve o reajuste, tá? E, uma coisa importante, né, eu cito ali também a questão do pagamento. Sempre deve se pagar 2 dias antes do início de gozo de férias do colaborador, tá? Então agora nós vamos falar um pouquinho de férias sem ser rateadas e rateadas, tá? Aqui eu vou montar um exemplo para vocês, nesses slides aqui, de umas férias que se não fosse umas férias, se a gente não usar a opção de rateio, tá? Qual é o ponto negativo de não usar o rateio? Uma delas é que vocês vão estar onerando o colaborador de vocês. Como assim onerando o colaborador, né? Porque dependendo do período que ele sai de férias, ele pode ter uma alíquota de INSS a ser descontado numa única competência elevada. E aí, lá na outra competência, a alíquota é muito baixa. Sendo que, por lei, vocês podem equilibrar, fazer o equilíbrio perfeito entre as duas competências. Por isso que o ideal é sempre fazer as férias rateadas. Os manuais do E-Social, se vocês leem, eles recomendam que férias, quando pega 2 períodos, intercalem entre os 2 períodos. O imposto de renda não. O imposto de renda, ele é no mês que vai, no dia... o funcionário está saindo de férias na competência 11, o pagamento está em 11, aí tem retenção, é retido todo naquele mesmo mês. Não é rateado. Só o INSS e o FGTS, aí sim ele é quebrado entre as duas competências, tá? Então aqui eu montei um exemplo para vocês, tá? De umas férias, vamos dizer assim, sem ser rateadas, tá? Lá no dia 20 do 11. Tá? Então pensa bem, esse cara vai sair de férias dia 20 de 11. E a empresa vai dar para ele 30 dias de férias. Ou seja, ele vai sair agora dia 20 de 11, né? E vai ter 30 dias de férias. Ou seja, ele vai ter o quê? Ele vai ter as férias, vai ter 1/3, vai ter média, tudo isso vai estar acontecendo nessa folha de férias. Só que ele está saindo dia 20. Então, se ele sair dia 20, a gente tem que pagar mais o quê? Mais 19 dias de salário, né? Para ele. Se as férias não for rateadas, o que vai acontecer num cenário desse? A gente vai fazer o sistema onerar todo o INSS e FGTS, tudo nessa competência. Por quê? Mas tem 19 dias aqui que está em dezembro. Pois é, mas a gente está dizendo que vai ser férias não rateadas. Se a gente fizesse umas férias não rateadas, ele vai tributar 19 dias de salário e mais 30 dias de férias. Quer ver? No próximo slide aqui, eu fiz esse exemplo. Eu fiz uma folha de férias não rateadas, tá? E mais os 19 dias de salário do funcionário. O que acontece com ele? A alíquota dele de INSS foi para 14%. Por quê? Ele tem 30 dias de férias, mais 1/3 de férias, além disso, mais a parte salarial, mais 19 dias de salário. Ou seja, a gente vai onerar ele em 14% nessa folha. Aí lá na folha do mês que vem, ele não vai ter, só vai ter a folha de salário, né? E aí vai ter uma alíquota bem baixa. Ou seja, não faz sentido tu descontar muito no mês e quase nada no outro. As férias rateadas permitem que vocês façam o quê? O equilíbrio perfeito, né? Então vocês pegaram aqui, onde ele tira, né, 20 dias aqui e 19 na outra competência, tá? Com essa informação que a gente deixou aqui, ele está tendo uma alíquota de 14%. Agora, se a gente fizer esse mesmo período, mas rateando ele, então aqui, fiz uma folha de férias rateadas, pode ver que
até usei os eventos de férias rateadas, que é o ideal vocês utilizarem, né? Quando a gente fizer a folha de salário desse funcionário, o que vai acontecer? No sistema, vai ter eventos entrando os valores e saindo, né? E o nosso INSS, ele caiu para 12%. Ou seja, ele vai ser dividido entre as duas competências agora, o valor de INSS. A carga tributária vai ser dividida entre os 2 meses. Isso. E o E-Social, ele também pede o quê? Tá? Quando vocês fazem uma folha de férias, por exemplo, vamos supor que o funcionário está saindo de férias bem no início do mês. Lembra da regra dos 2 dias? Vamos pegar um exemplo que o funcionário saísse em 1º de novembro. Tá? Então, o pagamento dele tem que ser o quê? 2 dias antes. Se vai ser 2 dias antes, vai cair na competência 10. Então, o E-Social, ele quer que por baixo dos panos, você informe eventos para ele saber que na competência 10, irá ter uma retenção do imposto de renda de férias que ainda vai ser gozada na próxima competência. Então, por isso que o RT é tão importante, porque além de ajudar na tributação do colaborador de vocês, ele consegue transparecer para o E-Social a questão do pagamento, principalmente quando o cara inicia o gozo numa competência, mas tem um pagamento na competência anterior. Quando está dentro da mesma competência, aí é barbada. Não precisa esquentar a cabeça. Fica mais fácil. Minha recomendação. Hoje, no INDP, a gente já força vocês a usarem as férias rateadas, tá? Mas a gente vê que ainda tem cliente que não opta por fazer rateadas, acaba usando férias normais. Minha recomendação, sempre que possível, esqueçam as férias normais e sigam com férias rateadas. Clientes novos, a gente já nem dá a opção de não usar férias rateadas, porque é muito mais fácil e mais fácil de compreender e não onerar o colaborador com a questão da alíquota. Né? Então, essa é a vantagem, tá? De vocês usarem as férias rateadas. Quebrar o INSS entre duas competências, né? Como aqui a gente mostra aqui, ó. Aqui o cara com uma alíquota de 14 no mês 11, quando a gente usou as férias rateadas, a alíquota dele ficou em 12%. Então, é mais vantajoso para o colaborador ser feito dessa maneira, tá? Algumas empresas, às vezes, não querem usar o rateadas, porque no INDP ali aparece as rúbricas, né? Entrando e saindo valores. Eu prefiro que entre e saia os valores para ficar mais fácil de eu justificar para o meu colaborador, tá? Mas caso tenha alguma empresa, caso vocês optem por não mostrar isso, existe uma maneira de ocultar isso na folha, tá? Falando de E-Social, né? Como a gente já citou algumas coisas ali, né? O que a gente tem que cuidar para mandar para o E-Social quando é relacionado a férias? Uma coisa que às vezes eu vejo que as pessoas não se atentam muito, né? É o envio do 2230, né? O que acontecia quando tinha carteira física? O que vocês faziam com a carteira física quando o funcionário saía de férias? Vocês não pegavam lá e faziam a anotação da CTPS? Vocês iam lá e anotavam, né? Calculou a folha de férias, já pode mandar o 2230. O que ele está fazendo? Ele está informando para o E-Social, ó, E-Social, esse funcionário vai ficar afastado pelo motivo de férias. Como esse funcionário está afastado pelo motivo de férias, essa informação vai para a carteira de trabalho do colaborador. Ou seja, é a anotação da CTPS digital do funcionário de vocês. Para ter essa anotação, porque hoje a carteira física não tem uma obrigatoriedade de se preencher, vocês nem precisam mais preencher ela. O funcionário consulta tudo pela digital. E se vocês não encaminhar o 2230, não haverá anotação da CTPS. O cálculo da folha de férias vai no 1200, tá? Isso vai junto com a folha de salário, tudo. Então, se tiver folha de salário, folha de adiantamento e férias, vai ser um único 1200, né? Com todas essas folhas. A mesma coisa do 1210, tá? O 1210 também vai levar folha de férias, folha de salário e folha de adiantamento, tudo que tiver nessa competência. Então, calculou uma folha de férias para o funcionário, nunca esqueça de mandar o 2230, tá? Eu sempre reforço isso porque é uma anotação de CTPS. Assim como a gente anotava na física, tem que anotar na digital. Nunca esquecer dessa informação, né? No INDP, o que nós temos de férias? Então, aqui em movimentações e férias, a gente tem então aqui o quê, né? O cálculo das férias, o aviso e recibo das férias, agendar a previsão de férias para o sistema notificar vocês, assim como alguns relatórios que vocês podem usar ainda, né? Como o previsão de férias, a provisão de férias, a gente até fez um webinar sobre provisão, né? De férias e décimo. Listagem do histórico de férias e listagem de quem está em gozo de férias. A listagem do histórico é para vocês ver todo o histórico de férias que o funcionário já teve ao longo, né, da vida da empresa, quais períodos e quais meses que ele gozou essas férias. O listagem de gozo vai mostrar quem está em férias, né? Quem está tirando férias. Que no momento do cálculo, quando vocês calculam uma folha no INDP, se ele tiver em férias,
também abre uma advertência com relação a isso, tá? Um relatório que eu acho bem interessante vocês usarem, principalmente quem for escritório, para mandar para o cliente de vocês, porque qual é o maior medo que o cliente tem, né? Ele sabe que tem que dar férias para funcionários. Ele também não quer perder o funcionário na linha de frente dele. Mas ele tem que tomar um cuidado para não pagar férias em dobro, né? Esquecer de dar as férias do funcionário. E para isso, no sistema, temos esse relatório aqui, ó, o previsão de férias. Que aí vocês colocam uma competência, vou botar aqui 12 de 25, por exemplo, e vão marcar para considerar até mesmo as proporcionais. E vão mandar ele gerar esse relatório. O que vai acontecer nesse relatório, tá? Ele vai mostrar ali o período aquisitivo do funcionário. Esse aqui, o empregado, por exemplo. Então, aqui, ó, as últimas férias dele, né? De 6 de 22 a 6 de 22, ele tirou 30 dias e gozou de 6 de 23 a 5 de 7 de 23. O próximo período aquisitivo dele é 6 do 6 de 23 a 5 do 6 de 24. E o limite de aviso para ele é 5 do 5 de 25. Então, isso garante que vocês não vão pagar férias em dobro para ele. Ainda a empresa pode preencher e devolver essa informação aqui, né? E aí, devolvendo para vocês, vocês podem usar essa opção aqui, ó. Vocês podem usar a opção de agendar a previsão de férias. Aqui no agendamento de férias, aqui, vocês vão botar em qual competência vocês desejam, e aí vocês vão ver aqui, ó, os dados com relação às férias. Aí vocês podem botar quantos dias de gozo o funcionário quer tirar, quantos dias ele quer vender, quando começa e quando termina, e quanto vai ficar de saldo, e gravar. Que aí o sistema vai emitir alertas para vocês, ou até mesmo na hora do cálculo, o sistema também vai emitir alertas que o funcionário está com férias agendadas e precisa tirar essas férias, tá? Isso aqui preenchido aqui, dessas maneiras, pode exportar para mandar para a empresa, depois, ó, eu te mandei o relatório de previsão, você preencheu, eu já agendei aqui e ficou assim, confere, vê se está tudo ok, e aí está marcado as férias de todos os colaboradores. E para calcular a folha de férias, então vocês podem vir aqui em cálculo de férias, aí vocês vão botar qual a competência, o período, quando vai ser pago as férias, né, a data de efetivo pagamento das férias. Aqui vocês vão poder selecionar quem é o colaborador que vocês querem fazer a folha de férias, e aqui vocês vão avançar. Quando vocês avançar, aí vocês vão cair nessa tela aqui, ó, que vai mostrar o período aquisitivo do funcionário. Aqui o sistema também vai mostrar para vocês quantos dias de direito ele tem. Caso o funcionário não tenha os períodos ainda aquisitivos de férias, mas vocês já querem dar 30 dias de férias, vocês podem marcar essa opção que o sistema antecipa. Se esse funcionário tivesse faltas aqui, ele iria reduzir o período de férias, tá? Isso facilita também. Caso vocês estão adquirindo o sistema há pouco tempo e ainda as faltas estavam no outro sistema, não tem aqui, não há problema algum, tá? Vocês podem lançar as faltas também manualmente aqui, ó. Vamos supor, esse funcionário tem 10 faltas. E aí pode ver que já apareceu ali, ó. Quantos dias de redução? 6. Ele vai ficar com 24 dias de saldo. Então o sistema programa isso. E ainda o sistema tem um gatilho aqui, ó. Uma marcação para vocês desconsiderar. Porque vamos supor, tem aquele funcionário que falta um monte, aí vocês podem vir aqui e marcar a opção de desconsiderar, ó, que aí mesmo que tenha faltas, ele vai desconsiderar, tá? Aqui eu lancei manual as faltas, mas se vocês têm folhas calculadas dentro do sistema com a rúbrica de faltas, automaticamente ele já vai trazer a redução para vocês aqui, porque ele vai vir preenchido aqui nesse quadradinho a quantidade de faltas. Aqui do lado, aqui, nós temos então o gozo das férias, né? Para a gente informar quando é que esse funcionário, quando é que esse colaborador vai sair de férias. Então aqui, como eu deixei dentro da competência 11, a gente precisa fazer essa folha dentro do mês 11. Né? Então vamos supor, ele vai sair de férias dia 4 aqui de 11. Ó. Pode ver, ó, eu não vou botar as datas fim aqui, tá? Como aqui já está aparecendo 30 dias, eu só vou clicar aqui, ó. Pode ver que ele automaticamente já jogou a quantidade de dias para mim ali. A mesma coisa, não, Fabiano, ele vai tirar só 15. Então, bota 15, dá um Enter, ele já arruma ali para vocês, né? Aqui tem uma opção de feriados, tá? Olha que legal. Sabe o que é essa opção de feriados? Poucos sindicatos têm, mas tem alguns sindicatos que determinam que se naquela competência houver feriados, o funcionário não perde aquele dia de gozo de férias. Nesse mês tem um feriado. Então, por ter um feriado nessa competência, ele acaba ganhando um dia a mais de férias, porque aquele dia, como o feriado caiu no meio das férias do funcionário, ele ganha um dia a mais de férias lá no final. E aqui embaixo vocês vão poder informar as férias vendidas. Então, se um colaborador quiser vender também, é aqui que vocês podem colocar. Vamos supor, o funcionário vai tirar 20 dias de férias e vai vender 10.
A Kátia fez uma pergunta, deixa eu ver. Quando ocorrer as férias coletivas e o funcionário não possui saldo suficiente, seria neste campo que devemos marcar, antecipar dias ou não? Kátia, tem algumas pessoas que optam por marcar o antecipar o dias de direito e aí deixar as férias com todo mundo, tá? O correto não seria tu antecipar em caso de férias coletiva. O correto seria você dar o que ele tem de direito, pagar como remunerada os dias que ainda ele não tem de direito, e com isso fazer a troca do período aquisitivo dele. Ou seja, startar um novo período a partir desse gozo para o ano que vem, quando você for dar férias novamente, coletivamente para todos, esse funcionário ter um saldo de 30. Por quê? Se você só antecipar aqui, você resolve? Resolve. Só que no ano que vem, se a empresa opta ainda por continuar nas férias coletivas, esse funcionário seguirá sem ter direito aos 30 dias, porque não vai ter fechado o ciclo dele, e novamente você vai ter que antecipar. O ideal nessa situação é sempre pegar e pagar o que tem, licença remunerada no que não tem, e depois pagar, e depois mudar o período aquisitivo, tá? Quando o funcionário tem uma carga horária menos do que tem de direito, apenas 12 dias, não encontrei no sistema essa opção de menor. Você deve estar falando da tipo empregadas, né, Thaís? Que é quando o funcionário tem uma carga horária menos, né, e não tem direito a 12 dias, né? Que é lá dentro do cadastro de horário, tá? Quando tu cadastrar uma jornada por colaborador, tá? Aqui em jornadas, ó. Aqui na configuração de jornada, você vai ter que marcar essa opção aqui, ó, regime de tempo parcial, que aí o sistema entende que essa pessoa é uma empregada doméstica, não é a mesma contagem que a de um funcionário CLT normal. Então ele sabe que por ter uma carga menor, ele também tem período menor de férias. Então tem que marcar esse caso ali, tá? No caso não é doméstica. Aí tem que verificar então como é que está a questão de convenção sindical, né? Porque essa convenção dos serviços ali seriam para doméstica, tá? Isso é previsto em legislação. Fora isso, aí só salvo tem alguma outra regra ali, porque senão não pode diminuir o período, por mais que ele tenha uma carga menor de trabalho. A não ser quando é o funcionário aquele intermitente, que aí ele vem, presta serviço e tu já quita tudo naquela folha. Já paga salário, décimo, férias, um terço de férias na mesma folha, desde que ele trabalhe 15 dias na mesma competência. Fora isso, até onde eu lembre, não poderia ter uma redução. Mas, né, não vou dizer que não, porque pode ter alguma regra de sindicato que permita ter isso. Então, aqui, voltando à telinha do cálculo de férias, tá? Então, ali vocês vão poder informar quantos dias o funcionário vai tirar, quantos dias esse funcionário vai vender de férias, para poder tirar as férias dele. Por quê? A partir do momento que vocês preencherem esse campo, aí vocês vão poder ir para o lançamento de eventos. E aí vocês vão cair na parte das rúbricas, que daí entra naquela questão matemática que vocês fazem no cálculo nas demais folhas. Só que o detalhe é que vocês têm que usar eventos de férias, porque estão tributáveis para férias. Uma coisa, às vezes, que a gente vê no suporte, tem pessoas, às vezes, que encrencam com relação ao imposto de renda, tá? O funcionário tem imposto de renda nas férias e tem também no salário, ou tem nas férias, mas não tem no salário. Por quê? Há uma normativa da Receita Federal, lá de 1985, tá? Que folha de férias e folha de salário são tributadas separadamente. A questão do imposto de renda, tá? Mas ele está recebendo tudo na mesma competência. Ok, mas é separado. Há o imposto de renda das férias e há o imposto de renda da folha de salário. O INSS não, né? O INSS ele é acumulativo, assim como o FGTS. Por isso que a gente faz o quê? O rateio entre as competências para até não onerar tudo. E sempre que vocês forem calcular uma folha de férias, tá? Sempre lembrem de usar os eventos de rateio. Então, por exemplo, aqui são os eventos 4.000. Fabiana, eu preciso pagar uma média, alguma coisa que ainda não apareceu aqui. Vocês podem vir no inserir, ir no F4 e procurar aqui, por exemplo, a RT. E aí ele vai listar para vocês tudo que for relacionado a rateio, todas as rúbricas de rateio. Então vocês podem pegar ali média de férias, média de hora de comissão. Qual é a dica que eu dou para vocês? Poxa, se nessa empresa aqui eu tenho que pagar uma média de hora extra, uma média de comissão, use o agendamento, né? Parametrize o agendamento das rúbricas para quando for calcular uma folha de férias, essa rúbrica já aparecer e você não precisar se preocupar. Por quê? Se é uma média, o sistema vai fazer uma análise. Ele vai ver se o funcionário recebeu e vai fazer o cálculo com relação a isso, né? Então, por exemplo, aqui, ó, o evento de hora extra, existe uma fórmula dentro dele que faz o sistema analisar e fazer os cálculos dela.
Pode ser mudada? Pode ser mudado. O sistema ele é aberto, ele permite que a gente altere fórmulas, crie fórmulas. Ah, Fabiano, não tem uma situação ainda no sistema de uma forma que eu preciso pagar, que eu pago na folha de salário. Não tem problema, a gente cria. Então, sempre tente usar os recursos do sistema, por quê? Vamos supor que você tem que pagar médias aqui. Não está agendado, e aí vocês pagaram e esqueceram. Vai ter que fazer uma complementar de férias para pagar isso aí, né? Então, deixa no agendamento. O sistema vai ver, tem direito, paga, se não tem, não paga. Todo evento que é zerado, ao calcular e gravar, ele some da folha. Facilita para vocês, né? Em férias que ficam dentro do mesmo mês. Eu posso usar os eventos normais, porque o sistema está sugerindo os eventos de rateio, mesmo nesse caso. Eu vou dizer assim, ó, poder pode, mas eu não recomendo. O ideal é usar os rateios. Por quê? Se você tiver que fazer um pagamento, vamos supor que esse funcionário, vamos voltar aqui, vamos supor que esse funcionário fosse sair de férias dia 1º de 11, o pagamento das férias dele tem que ser 2 dias antes. Ou seja, vai cair dentro da competência 10. Como caiu dentro da competência 10 esse pagamento, o rateio para o E-Social é enviado para o E-Social informando que vai ter esse pagamento lá. Isso facilita, porque se tiver imposto de renda, vai ser cobrado na folha 10. Por isso que o ideal é não usar mais os antigos, tá? Por isso que o sistema sempre está sugerindo os elementos de rateio, mesmo numa férias dentro da própria competência. O Luiz perguntou ali, né, tem como dar uma pincelada no agendamento das outras? Opa, claro, com certeza. Então, para agendamento, né, pessoal, para agendar uma rúbrica para uma folha, né, aqui em configurações, ó, a gente vem no agendamento de eventos, tá? Ele vai pedir a senha de vocês e vai abrir essa janela. Vocês vêm aqui em incluir. Aí vamos supor que vocês querem incluir um evento para férias rateadas. Então, vocês podem vir aqui e localizar pela numeração, vocês sabem que é de 4.000 para cima, ó, e selecionar qual evento vocês querem agendar. Vamos pegar aqui, eu quero adicionar o evento de média de hora extra. Ó, o evento de média de hora extra, ele está com uma entrada em unidade. Então, eu vou deixar a referência como 1. Pode ser em qualquer folha, porque a gente não sabe quando é que vai ser, a gente vai gerar umas férias para alguém, então pode ser em qualquer momento. Ela vai ser só para os empregados. Ele só serve para qual processamento, né, de férias. E ainda aqui embaixo, eu posso selecionar para todas as empresas, só para algumas empresas. É que nem eu disse, esse evento, se não tiver média de hora extra a ser calculada, ele vai ficar zerado. Se ele ficar zerado, o sistema vai eliminar ele do cálculo. Quando vocês gravar, ele vai sumir. Então, se vocês, mesmo que vocês agendem para uma empresa que não pague hora extra, não teria problema. Mas vocês podem vir aqui em empresas ainda, ó, no F4, e marcar só as empresas que vocês desejam. E aí, com isso, gravar. Que aí, quando vocês forem calcular uma folha, vai ter esse evento para a folha de férias. Alguém perguntou sobre 13º, né? Sim, o 13º é a mesma regra do agendamento, tá? O agendamento que a gente fez lá, ele serve para qualquer folha. Então, ali é o agendamento geral do sistema. Ele vai fazer para qualquer folha que você agendar lá. Vou dar uma dica para vocês, tá? Esse mês eu vi acontecendo isso com alguns clientes, então já vou dar a dica para vocês. Tem cliente que tem uma mania de marcar o automático. Automático, pessoal, não pode ser marcado. Porque um evento marcado como automático, como não tem uma regra aqui na forma, ele sai em todas as folhas. Então, automático não é agendamento, tá? Ah, mas se eu marcar automático, ele aparece na folha que eu estou fazendo? Aparece, mas não aparece nas outras todas que vocês têm. Então, usem o agendamento de eventos, tá? Então, sempre que for calcular uma folha, né, de férias, então qual é a dica que eu dou para vocês, né? Usem a previsão de férias para poder mandar para essas empresas, para poder ter esse controle de quando tem que tirar as férias. Use o agendamento, né? Claro, com as férias geradas, eu não falei, mas tem aqui, né, o aviso e recibo de férias. Então, ó, aviso e recibo de férias, previsão de férias, provisão de férias, já tivemos um webinar sobre provisão, né, para preparar o caixa da empresa, e fazer os cálculos de férias. Optem por fazer aquela questão da rateadas, justamente como aquilo que eu citei para vocês ali, para ter essa quebra do INSS aqui, para ficar menos oneroso para o colaborador de vocês. E aquela história, né, funcionar de uma maneira mais fácil também ali essas questões, tá bom? Então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês ali, tá? Para dar uma explanada das férias. Aqui tem o WhatsApp do time comercial da DataCentro, caso vocês precisem contratar algum serviço. O QR Code também para acessar o Instagram da DataCentro, para continuar acompanhando, né? Então, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês, tá? Agradeço, então, a atenção de vocês, uma boa tarde e um bom resto de trabalho para nós aí. Boa sorte a todos vocês aí. Abraço.